Tudo é uma questão de percepção de quem você é. Não só pensando, mas sentindo, e se emocionando, por si mesmo. Não é uma referência que 1 mais 1, 2, ABCD. Não, é ser, se conceber. Por isso que tem resposta que nós dá, que não adianta nós encrasurar num ponto de vista uno meu, não desfazendo de você, o seu, ou de outro médico que possa vir, porque isso é uma amplitude única dentro de cada um. O sagrado do eterno é que ele se eterniza quando o ser humano se realiza na consciência, desperta ou não, no estado do agora atual que ele vive. Quando ele tem paz, o eterno está com ele. Deus lá se faz. Mas isso é difícil vocês entenderem, porque se der uma marreta no dedo, vocês gritam e esquece de Jesus. Pisa no seu calo, você berra e esquece dos seus princípios. Se é os princípios que são a sanidade, são muitas vezes a consciência aqui na carne, no corpo, na terceira dimensão, ela é muito limitada. Nós vamos entrar aí, teria entrar em outros âmbitos, eu não vou lhe espantar com minha ignorância, mas eu posso apenas dizer que o ser humano, a grande massa, quase que em totalidade, tem reflexos de consciência no corpo físico. Para que fazer graça? Vocês canalizam. Agora o que vocês menos canalizam é vocês em paz. O Shinton só. O Shinton. Bom dia. Bom dia, Dr. Tanakai. Tanakai Mitaba. Disposição Garota Jefferson. Descarte. Nós vem aqui ofertar a você um pouco de nossa ignorância. Você faz caridade de nos abraçar, e nós nos sentimos confortados. Se nós puder ajudar com ignorância nossa, nós está aqui para servir, ok? Ok, muito obrigado. Então eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de colhermos a sua sabedoria nessas perguntas que nos foram enviadas por um espírito da equipe do Diálogo com os Espíritos chamado Dr. Alberto. Eu trouxe essas 20 questões para estudos, tanto para vocês quanto para mim. Para esses estudos constantes do que fazemos a nós mesmos. E vamos estudar com o senhor aqui 20 destas questões que ele nos enviou. Pode ser? A sabedoria vem das perguntas. A inteligência formula a resposta. A sapiência se emana no exemplo, entre a resposta e a sabedoria. Mas pergunte, nós respondemos. Claro. Antes das perguntas, eu gostaria de saber quais são as suas palavras iniciais para esse encontro, Dr. Tanakai. Quando o homem conceber dentro de si e por si que eterno não é calculado por tempo, mas que o eterno é missado, concernido, consentido pelo um qualificar de um senso, de um fato decorrente ou corrente no instantâneo do agora, ele entenderá que as doenças físicas, seja elas quais forem, não desfazendo daqueles que passam, humanamente falando, as piores, como algumas pessoas falam, as que mais debilitam o corpo físico.
Mas nós entendemos que trabalhar com cura é assinalar que o ser humano, dentro de si, nas profundezas do seu eu, já se faz são, já é curado. Graças a Deus. Então vamos lá. A primeira pergunta que temos aqui é a seguinte: é possível realizar a cura no consulente sem estar alinhado com o seu livre-arbítrio? Se entender que o livre-arbítrio é fragmentado no homem atual, há a possibilidade da cura em fragmentos, em tempos e momentos, perante o que ele concebe bom, ruim, bem e mal, em pensar, sentir e emocionar, em nutrir e em se comprazer, ou se viciar e se fascinar, ou se encantar no exercício diário do convívio humano. Se nós entendemos que Tenakai pode ser solicitado para se medicar curando, como efruvo que sou, uma pessoa encarnada ou até desencarnada, por que não dizer? Ela me medica, porque ela me instiga a eu refletir por mim e em mim, não o melhor modo de lhe fazer bem, mas a forma mais sensata de mim, por mim mesmo, a cometer melhor. A cura já começa pelo um senso de realidade interna. E se a cura se começa pelo um senso de realidade interna, e o pensamento de alguém é positivo, e de mesmo alguém o sentimento é negativo, e as emoções são desvairadas, que arbítrio tem esse ser? Se nem mal porcamente domina o que pensa, consente-se no que sente, e se equilibra no que produz, ou produz em si emoções. Que arbítrio ele tem? Fragmentos. Existem dois tabuleiros que juntam as peças do pensamento, sentimentos e emoções, e amodesta a mente humana. O amor, o amar e o afeto. Nenhum deles se calcula pelo pensamento, mas todos se produz pelo senso mais puro de consentir em si. Consentir em si. Já o outro tabuleiro é dor, sofrimento e tristeza. Ambos são mesados, calculados, friamente idealizados, quando não aumentados e ampliados pelas agonias e angústias do pensamento. Fustigados pelas ânsias do sentimento. E explorados como uma bomba atômica pelas propriedades das emoções. Enquanto um cura-te e anda, levanta e vai, pelo que você se consente, o outro lhe enterra vivo, pela falta de discernir e não se perceber. Que livre-arbítrio vocês têm? O que você chama de livre-arbítrio? Um fragmento? Que não é de fora que lhe calcula, ele meça, mas é dentro da sua intimidade que você deve vasculhar, se ocupar, se reter, ser e se emanar. Então, sim, mesmo que a pessoa não acredite que vai ser curada, mesmo que a pessoa nem saiba que existe uma radiação curadora dos pensamentos sendo transmitida a ela, de alguma forma essa energia há sim de instigar a autocura. Só que o ser humano comum, na sua vulgaridade dos pensamentos, objetiva a cura da unha encravada. Porque assim o cérebro comanda, a mente manda e o ego ordena. Já o ser humano comum
mas que tem um pouco de sensibilidade interna, sente-se além da doença, ele começa a ter cognições de fora, adentrando para dentro de como ele por ele mesmo não só tratar, mas tirar de vez essa unha encravada do seu pé ou do dedo da mão. Quais curas vocês estão falando? A cura momentaneamente do corpo de um câncer terminal, que muitas das vezes inada o caráter, a conduta, a ética e faz brilhar o espírito? Ou a cura apenas material de um câncer terminal, que apenas pode iluminar as células vivas e desoxidar o sangue que se fazia morto, enquanto o vulcro de carne continua guardando um ego sem paz, uma consciência desarmônica, uma mente translocada, um sentir frígido e um ser humano que não se conhece. Continua? Graças a Deus, muito obrigado. Se toda doença está alinhada ao corpo bioenergético de cada pessoa, o ser humano tem o poder de autocurar-se sem a necessidade de um tratamento médico espiritual? Quando vocês falam poder, é estranho. Parece que vocês estão lendo o quadrinho, né, Gibi? Tanakai, muito sincera, você já me conhece, hein? Sim. Poder quem tem é a vida. O ser humano é apoderado dela, vida. Agora, quando o ser humano se apodera da vida, ele não precisa ter poder, porque quem tem poder ordena e faz força para mandar. Quem tem poder precisa se manter estando em algo, se agremiando em alguma coisa, permanecendo em qualquer coisa para ter um estado de consciência, entre aspas, individualizado de força, manutenção. Mas eu entendo a pergunta a respeito, mas você pergunta a nós ignorantes respondemos, né? Então nós entendemos que naturalmente, se o ser humano se naturaliza, ele tem a propriedade, não poder, de se curar. Poder. Porque quando você usa essa palavra poder na linha da cura, com a propriedade que se dá, fica um pouco duvidosa, hein? Porque poder requer merecimento. Em alguns ângulos, ou quando não, ordenação, missão, obrigação, manutenção. Vocês têm a propriedade natural de autocura. Buda, Amitabha, Buda, Siddhartha, grande avatar para vocês, é que chama Cristo, né? Jesus Cristo, já diz: eis que és curado, mas não peque mais. Eis que és curado, reencontre-se na sua paz. Assim Tanakai ignorantemente diz. Agora Tanakai, tem pessoa que reza a hora, busca paz, mas morre de câncer podre, sofre muito. Se realmente vocês dizem isso para aqueles que dizem que buscam paz e têm fé, envasculhe os caixão e olhe o rosto do defunto, se é de dor ou é um sorriso sereno de paz. Antes do óbito, procure uma pessoa que tem fé, procure uma pessoa que busca paz interior. Você não vai ver lamentação de dor, nem muito menos gritaria de sofrimento. Você vai ver um discípulo da vida, um sacerdote da existência, um doutor de autocura do próprio espírito que se faz na carne momentaneamente moribunda. Qual cura você está perguntando? Porque nós espírito, pelo menos posso falar para nós, Tanakai, nós vemos para na Terra auxiliar as pessoas a descobrir esta propriedade nata dentro de si. Não para apoderar as pessoas de algo que por si elas já são.
ela já tem, e por ela já é, vida eterna, como espíritos imortais. Pergunta, continua bom você é bom, hein? Graças a Deus. Os médicos astrais são os únicos que trabalham com a cura no mundo espiritual? Um Exu que demanda para desmanchar trabalhos negativados. Um caboclo que resgata espíritos dementados. Um preto velho que aconselha almas que pela mente momentaneamente estão descontroladas. Boiadeiros ciganos, baianos, espíritos afins a todas as legiões de Umbanda, Candomblé, Xamã, Tare, Santaria, Voodoo, todas as religiões que envolvem o místico saudável do esotérico e do esoterismo, com S e com Z, para dentro e para fora, que de alguma forma se predispõe e dispõe aos seus semelhantes do plano físico ou do plano espiritual um exemplo de melhora moral, um exemplo de cura não só intelectual, mas individualmente cultural e de informação, de educação ética, de princípios de viver em paz, já é um doutor da existência. Qual médico você está perguntando? A resposta foi dada, né? Porque se eu disser que só a linha médica faz cura, é como se eu objetivasse o espírito encrasurado na doença que está no corpo físico. Não o espírito que emana para se despir de certas frequências que se materializam na carne como enfermidades. Vocês são espíritos, vocês estão na carne. Então todos os espíritos de alguma forma trabalham direto ou indiretamente, para não dizer que todos diretamente, com alguma forma de cura. Agora, se você perguntar, Tanakai, não existe linha médica só para cura espiritual? Existe linha médica para cura espiritual, no sentido de tentar instigar nas pessoas esta propriedade de autocura no corpo físico. Sente na frente de um preto velho, ele vai te dar uma cura moral. Sente na frente de um Exu de lei, de um Exu, de uma pombagira, ela vai lhe dar uma cura emocional. Isso não é cura? Porque se nós nos prendemos à cura, a uma temporalidade de uma enfermidade, seja as piores que for, nós estamos desfazendo do nosso espírito que é eterno. Da flor, o que mais tem valor é o espinho, porque ele nos dá delicadeza para desfrutar a nós, admirando-a, e para contemplar a ela, flor que apenas germina e exala seu perfume. Assim se faz as doenças no corpo aqui, sai espinho, tem o seu porquê, para nós contemplarmos através do amor próprio ou do desamor, o que alguns chamam de do sofrimento e outros chamam de amar e amor, né? Mas sim, existe linha médica, mas eu não posso especificar na própria linha que Tanakai trabalha. Tem várias entidades que nunca, e eu posso dizer, nunca é muito tempo, mas até em outras vidas, nunca pegaram um galho de arruda nem um bisturi. E posso lhe garantir, não estou aqui para provar nada, são, se comparar como vocês falam aqui, médicos, são médicos muito mais apoderados dentro dos que eu. Porque são médicos da alma, são médicos do espírito, não sou médico apenas do corpo físico. Espero que os irmãos entendam que eu não estou desfazendo dos médicos, eu estou dando verdadeiro valor àquele que medica e àqueles que um dia possam se sentir medicados. Sim, senhor. Muito obrigado. O quanto da consciência está ligada à doença e o quanto da consciência está presente também na doença?
Sua pergunta é muito interessante e, ao mesmo tempo, nos dias de hoje, por mais que nós gostaríamos, por pretensão, acabei de revelar um defeito meu, pretensioso, falar de uma forma que especificasse a mesma numa resposta sã, sóbria, torna-se difuso, confuso, pela minha ignorância, talvez, o entendimento de quem ouve. Porque nós vemos pessoas que não têm consciência de nada. Que é isso que eu estou falando desde o começo, só que agora eu vou falar de outro jeito. Que nunca pegaram uma gripe. Não tem consciência de nada, não acredita em espírito, não acredita em Deus. Está pouco se alexando para a vida dos outros e para a vida de si mesmo. Usa tudo que é porcaria. Não vou estar citando o nome. Mas são coisas que não fazem bem ao físico. Desencarno com 90, quase 100 anos, sem ter uma dor de barriga. Já tem outras pessoas cheias de consciência espirituais que desde eterna idade já nascem com uma doença genética, quando não, algo não só genético, hereditário, mas algum processo de distúrbio psicológico grave ou algo assim. Mas não perde a sua fé em Deus, não perde a respeito ao outro. Quando as pessoas entenderem aquilo que tem uma entidade vem nesta matéria, Benedito Uruenda, diz que Deus não é jogador de bingo. Deus distribui vida. Deus não precisa distribuir sorte, nem azar. São vocês em si, ou nós por si, que nos credenciamos. A sorte de ter uma doença, mas não o azar de morrer como espírito que tem fé, amor próprio, ou se não quiserem chamar de espírito, não ter o azar de matar o amor porque adoeceu. Não tem o azar de matar o amar porque morreu. Mas isso é difícil vocês entenderem, porque se der uma marreta no dedo, vocês gritam e esquece de Jesus. Pisa no seu calo, você berra e esquece dos seus princípios. Se é os princípios que são a sanidade, são muitas vezes a consciência aqui na carne, no corpo, na terceira dimensão, ela é muito limitada. Nós vamos entrar aí, teria entrar em outros âmbitos, eu não vou lhe espantar com minha ignorância, mas eu posso apenas dizer que o ser humano, a grande massa, quase que em totalidade, tem reflexos de consciência no corpo físico. O ser humano é uma antena parabólica que, além de captar consciências alheias, até de outras dimensões extrafísicas ou até de outros multiversos, que não precisa preparação cabalística, não precisa preparação mística, não precisa preparação, como se diz, ritualística, porque o maior ritual da magia vida, que é a eternidade existir, vocês já têm. Para que fazer graça? Vocês canalizam. Agora o que vocês menos canalizam é vocês em paz. Então, se você falou consciência, e eu interpreto assim, perdão, Jefferson Descartes, garotinha, que consciência é amar, e ter consciência é amor, eu vou não só ter a consciência, mas eu vou começar a arranhar a ciência de viver bem e em paz. Eu vou ter prazer comigo e com prazer com o outro. Isso pode não curar o meu físico, porque eu tenho marcas de existências passadas, dizendo de erros, de acertos, de reflexos, o nome que algumas filodoutrinas dão, e eu respeito. Mas eu não vou ter a marca por dentro, eu vou ter o símbolo do eterno, que eu carrego porque eu sou. Então, Tanekai, você está dizendo que eu não devo dar bola para a minha doença? Não. Você deve dar a importância que ela merece. E você deve continuar sendo a importância total que a vida doa. Você não é o furúnculo. Você não é o câncer. Você é vida.
Isso seria o que, Tanakai? Falar positivo para me levantar da cadeira e me cuidar? Você não precisa nem sair do lugar para ter cuidado. Comece sendo positivista no que pensa, menos negativo no que sente, mais amplo e amplitude no que se concerne às emoções. Abranda seu coração. E a sua consciência, mesmo que fragmentada de si e por si, começará a se fragmentar menos, pelo menos, nas coisas que competem a se favorecer mais. A querer-se muito mais bem. Vocês têm a consciência fragmentada porque querem saber tudo de fora, sem investigar o macro-universo imensurável de possibilidades de pensar e de sentir e de emocionar-se apenas unicamente por si. Deus, deste vácuo não nulo de coisas, mas cheios de algo a mais, que vocês se fazem na ciência do espírito imortal, na essência da intimidade de cada um que me escuta. O homem que só quer ter ciência e consciência do que enxerga para fora é um nulo cego que guia cego por dentro nas suas reflexões. É um absurdo que guia o igodo nas suas acepções. Mas repito, isso é difícil de entender quando a dor e o sofrimento e a tristeza dominam o ego. Sem ter uma enfermidade no corpo, que é o que mais acontece. Quando a dor, sofrimento e tristeza domina o ego, a pessoa pode ser sã fisicamente, mas ela é doente internamente. A sua fé vai ser prolixa na divisória do meu é melhor que teu. A sua crença vai ser submissa à ilusão do apoderamento de se sentir escolhida, preferido. Nos relacionamentos é o melhor. Nas decepções, o flagelo do coitado, do vitimado e do perseguido. E assim vai. Nós poderíamos fazer aqui horas e horas falando disso, mas... Então, quando você diz consciência, não consciência, Tanakai continua dizendo com ignorância, vocês têm fragmentos de quem vocês são. Raríssimos momentos de quem você é. E quase todo o tempo vocês perdem se agremiando, estando. Se sentindo, pertencendo. Se alimentando, se animando, porque estão em grupos para se sentir alguma coisa. Confundem estar sozinho com solidão. Confundem fé com pretensão. Confundem amar com paixão. Pode perguntar. Sim, senhor. Graças a Deus. Muito obrigado. Os pensamentos e crenças são, de fato, determinantes a cada doença existente no corpo do desencarnado? Todas as doenças são reflexos do corpo desencarnado. Mesmo aqueles que estão me ouvindo, que estão no corpo físico, antes da sua doença se materializar no físico, ela veio do astral. Vocês que estão me ouvindo estão incorporados na carne, não totalmente. Vocês têm outros corpos, ok? Então, as suas doenças vêm no veículo que vocês chamam aqui no Brasil, mais conhecido como corpo astral. O corpo sede das emoções. O corpo sede dos reflexos cognitivos das afeições. Aí vocês já vão pensando, por que das doenças? Não quer dizer que isto é 100%, mas... Caríssimas doenças vêm provavelmente de
distúrbios diretos do corpo eletrônico do pretérico. Estou falando palavra bem espírita, né? Até para os ubandistas espíritas do Brasil entender. Raríssimas doenças vêm diretamente do corpo mental concreto. Não. Quase sempre, corpo astral. Sede das emoções e sede das primeiras cognições das afeições. Então, quando você tem certos pensamentos que boicotam a emoção, sentimentos que estrangulam a emoção, ou você estrangula a emoção, tipo, consente algo, mas represa. E quando não represa, bota para fora, mas bota para fora com pensamento de ira, com sentimento de revolta, de agonia. Mas toda a fonte causadora disso é um emocional desequilibrado, que vai ter como fuga as vias do pensar ou do sentir, que vai ter como trilha o caminho do conviver com o outro, né? O conviver consigo. Se você nutrir muito tempo algo, e esse algo com o tempo há de explorar o externo do que você nutre, obviamente as vias, os dutos que mantêm você aqui no corpo, como rins, baço, fígado, coração, intestino grosso, estômago, todos os processos que envolvem o sistema endócrino, todos os processos simpático, parasimpático, tudo isso são dutos. Dutos detentores de uma certa inteligência que o cosmo molda e emana e materializa antes da genética óvulo e esperma no corpo astral, para dar a manutenção da vida em seu pulsar e movimento pelas forças psionicas ou, entre aspas, psíquicas, para vocês terem o que vocês chamam de diferenciamento, embasamento de tempo. Então, os órgãos internos de vocês têm tempo, não de duração, mas cada órgão de você é um relógio. Só que não é um relógio que anda no pulso, marcando 1 hora, 2 horas, meio-dia, 1 hora da manhã. Não. É um relógio que apenas marca os pulsos iônicos, ou psiônicos, ou psíquicos dentro do organismo físico ou até mesmo espiritual. Quando você se trata bem, independente do que a sociedade acha que é bem, que é bom, mas quando você se trata bem, você produz um som interior, isso tanto no corpo físico como no corpo astral. Cada órgão físico tem um som, tem uma cor, tem um cheiro. Isso não é fantasia. Isso é ciência espiritual que está se materializando em vários países, principalmente europeus, Pela medicina também, aqui no Brasil já estão começando a falar de medicina psiônica, para quem quiser procurar. Então, Tanakai, seja mais claro. O que eu penso me adoece, o que eu sinto me adoece, o que eu me emociono me adoece. A propriedade de pulsos contínuos, repetitivos, de negativar-se em vida e na existência já é a doença. Os órgãos correspondentes às cognições, a armazenar e filtrar e purificar certas cognições iônicas pela resquícios de sinapses e neurônios correndo em toda a corrente sanguínea, é que entra em curto, Você vive guardando tristeza e mágoa, quando vê, parece uma mancha no pulmão. Coitada do pulmão, Você vive guardando raiva, haja rim para aguentar isso, Vive nutrindo ódio. Todos os teus processos cardíacos estão pedindo socorro. Você vive pensando em disputa, em tirar vantagem, em dinheiro e essas coisas, não desfazendo do mundo material, mas só coisas físicas. E ao mesmo tempo vive se frustrando.
a sua pele, a de muito já vai começando a envelhecer mais rápido do que a tua idade que tem. Estou dando muito superficialmente, que não é nessa intenção falar disso muito profundo. Pode perguntar. Com certeza. Muito obrigado. As doenças no mundo astralino persistem até o momento de reencarnação daquele espírito? Deus não castiga. Que seria um Deus burro castigar, dando a eternidade e a vida, como os nossos presentes, como os nossos tesouros. Somente a alma ou ao espírito compete o tempo da sua verdadeira cura. Nós encontramos pessoas com certas deficiências, certas doenças que perante a vista de um ser que se diz são, é deformado. Olha os exemplos que vocês tiveram nessa terra de pessoas que já vieram com doenças de outras vidas. Ou, pelo menos, com deformações claras. Que nós que ouvimos, me colocando em terceira pessoa, e que eu que falo, me colocando agora como estou, em entre aspas, primeira e segunda, porque vibro na Edson Rosa, talvez não teríamos a capacidade de nutrir tamanho amor à vida. Os bons modos de nos nutrir com tamanha atitude de transpassar a existência existindo, sendo eu mesmo e me fazendo além de algo, alguém com nome, com RG, mas também com lembranças boas, que vale muito mais do que números e letras. Se nós irmos por essa percepção, mais uma vez nós vamos se deparar, que foi o que os maiorais pediram para mim, vim trazer hoje para você, pelo menos neste mês de janeiro, é isto que eu posso oferecer. As doenças, elas são transpassadas de vidas para vidas quando a pessoa, mesmo em vida física ou mesmo na vida espiritual, continua tendo como morte uma conotação moral podre. Continua alinhando-se como morte uma ética que está em visível estado de putreficação e pus, Isto seja o ângulo que for na sua intimidade nutrida, no seu senso consentido do que é, não do que ele se faz. Enquanto ele não curar isso, a doença faz o seu trabalho. Assinala onde dói para ele parar de coçar com as unhas, se esbravejar para dentro e para fora e começar a ter mais carinho para dentro. E, no mínimo, respeito a quem se compraz para fora com a sua existência, com a sua companhia, com a sua vida. Estou se prefincando muito, garotinha Jefferson, Graças a Deus. Mas espero que as pessoas que tenham sensibilidade, e se não tiver, que ouçam. Pode continuar. Sim, senhor. Muito obrigado. Sendo que os pensamentos criam a doença, a alimentação realmente impacta na saúde do encarnado? Engraçado, você pergunta e responde, Interessante, sua pergunta é uma resposta, mas nós vamos tentar lhe plagiar. Você me permite? Com certeza. Por favor, com licença.
Se o pensamento cria doença, se, indo no teu ponto de vista, que não é o absoluto, eu entendo sua metáfora em termos de pergunta e observação, análise e estudo, ok? Sim. Se o pensamento é o que produz a doença, eu posso comer tijolo e achar que estou comendo caviar. Falando assim de uma forma tosca e brincando com as pessoas, por favor. Saudavelmente. Tanakai, eu sou herbívoro, eu não gosto de comer carne, isso me purifica? Não. Não purifica, não. Não é o que você bota para dentro da boca, é o que você consome internamente por si, que ecoa como pureza e purificação. Tanakai, eu sou carnívoro, como carne todo dia como carne de tudo que é bichinho. Eu sou impuro à vista do macrocosmo? Também não. Então, Tanakai, você está dando força a ser carnívoro e tirando as forças do que são vegetariano? Não. Eu só estou dizendo que quando uma pessoa tem uma noção pouca de higiene, ela se higieniza até no que come, inclusive no que bebe, inclusive no que veste, e exclusivamente no que pensa, no que se emociona e no que sente. Isso é o mínimo, é educação, né? Que se eu chegar e disser que o que come é ruim, eu vou estar desfazendo daqueles países que ainda comem escorpião, barata, lagartos, insetos, não é isso, Jefferson Viscardi? É isso sim, senhor. Então aquelas pessoas são bicho, elas não são nada, a vibração delas é porca, é ruim, porque a alimentação delas perante o que elas têm como convicção para viver a própria vida é essa. O problema, eu vou falar problema numa forma figurativa, ok? Abre aspas, fecha aspas. De uma forma figurativa, o problema é eu pensar. O problema é eu entender que a barata que eu como me faz mal e faz mal o outro e é algo relaxado, como diz no Brasil. Quando eu me conscientizar disso, aí começa a me fazer mal. Não em sentido apenas físico, mas vibracional. Porque eu estou imantando, além de talvez pelas propriedades que a barata traz, ruins à minha saúde, o pensamento ruim de contrariar o apetite são pela fome voraz. É bem diferente ter apetite e ter fome, hein? É bem diferente se alimentar para comer e se sustentar, de comer apenas para se saciar. Palavras parecidas, mas muito diferentes. Então tem muita gente que come para matar fome. Come para matar a fome, não para matar o corpo. Não devemos julgar. Agora, se eu estou num país rico, que o Brasil é um país poderosamente rico, não posso dizer bem administrado, hein? Mas muito rico. Aonde mesmo se eu não ganho muito, mas vou vender um picolé, vou vender uma latinha, vou fazer o que for, até baixo das árvores eu posso catar fruta verde para comer. Mas eu posso ter um privilégio de ter tanto um prato cheio de verdura na minha frente e um outro cheio de carne. Isso se chama opção para alimentação. Pode parecer que eu estou fugindo da resposta, mas não, eu já dei ela 2 vezes a resposta. Mas eu vou dar essa terceira, última, bem clara para quem quiser. Tanakai, o que nós comemos nos polui. Tudo, exatamente tudo que você come lhe polui nos dias de hoje. Porque o homem industrializou
o que bota para dentro. Terceirizou. O que está em cima da tua mesa, antes era primário, mas a natureza dava. Quando continua dando. Então, se nós levarmos a fundo sua pergunta, você está botando em cima da sua mesa pura química. Isso principalmente enlatado, essas coisas aí. Então, quando se fala de comida, nós temos que ter muita coerência com as coisas. Muita coerência. Hoje não é só carne, a carne é de menos. Que particularmente já está na hora do ser humano que se diz mais evoluído deixar os animais viverem em paz. E tentar não ser carnívoro. É o meu ponto de vista de espírita Tanakai. Não é ser bom nem ser ruim. Eu estou sendo justo comigo. Com o meu ponto de vista. Mas eu não posso dizer que aquele que só come salada, que só toma leite integral, leite de soja, que só faz essas coisas, é uma pessoa que está se cuidando. É meio relativo hoje. Vou até que usar a palavra meio, porque realmente o meio relativo das coisas, como são produzidas, você não sabe o que está botando na mesa. Você diz que é comida. Muitas vezes no Pranastarna eu estou vendo química pura. Hein? Isso é uma coisa muito interessante. Nós estamos trazendo um outro âmbito, mas espero não ter fugido muito da sua pergunta. Se fugir, me perdoe. Já respondi sua pergunta em 3 vezes. Graças a Deus, muito obrigado. Mas eu fiz as pessoas pensar um pouquinho, porque tem tanta coisa mais importante para se interessar. As pessoas se preocupam com o que o outro bota na boca, hein? Se for para matar fome, para comer, coma. A questão é que nós vemos muitas vezes pessoas que têm um mau hábito de tratar o corpo físico bem, mas se descuidar do espírito que não tem paz. Mau hábito. Isso é um mau hábito horrendo. Chico comia sopa com carne. Quem foi Chico Xavier nessa terra? Adolf Hitler, totalmente vegetariano. Não estou julgando, mas o ser humano entende assim, não é? É simples, parem e pensem. Agora é óbvio que está na hora das pessoas terem uma higiene alimentar. Vamos deixar os bichinhos em paz, vamos comer. Vai comer ovo, depois do ovo vai bolando o jeito, como vocês dizem, para ir se purificando também. Tem higiene física também, não botar hormônio de animal no corpo. Chega disso. Mas não podemos ser extremistas. O bom do amor é que o amor é paciencioso, ele não é extremo. Coisa de extremo é coisa de ego. Ego quer tudo na base da porrada. Hein? Amor não. O amor ele é comedido. Que para ser amor ele é fragmentado à realidade de cada um. Não é a realidade a tua que me escuta, nem eu que falo, é de todos. Fica à vontade, hein? Sim, senhor. Muito obrigado. Bons hábitos espirituais e as ligações, as condutas do bem, segundo o Evangelho, consistem em ter uma vida de saúde plena? Totalmente plena, principalmente a saúde espiritual. No começo da nossa conversa eu falei do eterno. Porque quando se fala espiritual, algumas pessoas acham que vai baixar o santo, né? Que vai receber caboclo, não é isso? Não, nós estamos falando de consenso. Senso. Absoluto sentido de ser para ser. Quando você começa a ter saúde espiritual, você pode ser uma pessoa que come lá o que quiser comer, cada um tem seu modo, né? Uma pessoa que faz da sua vida o que quiser. Falo assim porque são muitos que vão escutar e não estou aqui como juiz de ninguém. Mas quando você começa a ter esse senso de nutrir, muito especial, que não tem como nós falar, só tem como sentir, o tempo para você
passa a ser o que você parece. Parece para os outros, sem se aparecer. Por falar calmo para as pessoas tentar visualizar, se quiser, hein? Nós respeita. O eterno para você é o que você nutre, o que você faz. O eterno sai do tempo. E você sai do tempo de nutrir e passa a ser atemporalmente o que nutre. E passa a ser atemporalmente o que faz. Então é natural, você não nota, você apenas se compraz pelo que é. Acabei de explicar uma vez. Veja então? Agora, quando você se transparece para o outro, sem querer aparecer, sem ter intenção, você é você. Tem 2 braços, 2 pernas. Alguém vai lhe identificar diferente. Talvez com a orelha pequena, orelha grande, branco, preto, azul, amarelo. Né? É a identificativa amorfa. Ou de vez em quando até a morfa das pessoas hoje em dia, né? Então quando nós falamos, Tanakai, nós eu digo eu, modo, né? Falar eu, né? Você tendo todas essas virtudes que você falou aí, e tendo, nem se for um pouquinho delas, você começa a eternizar-se na carne. Nenhuma doença, seja pior que for, lhe tira a paz do seu espírito. Porque o seu espírito é vida. Nenhuma dificuldade que for move 1 milímetro da sua fé, porque ela é incorruptivelmente raciocinada com essa certeza absoluta do benemérito de você já ter propriedade de quem você é. Mesmo que não acredite em espírito eterno, mas você crê que o teu bem é insuperável. Que o seu melhor em si, sentido, nutrido, pensado e emocionado, é incorruptível. Isto nem o tempo lhe tira. Por isso que o ser humano, quando desencarna, encarna e esquece, porque pensamento é relativo. Agora, o consenso de sentir, este é produtivo, este produz não tempo, pensamento sim. Agora, sentir paz é algo que é eterno, é atemporal. Por isso que quando você, se foi uma pessoa que nutriu muito amor, amor mesmo, desencarna como um escravo que apanhou muito de feitores, muito, mas não guardou ódio, porque era o corpo escravo, não tua interioridade, não teus princípios. Engraçado, essa palavra princípio não é muito usada hoje, né, Jefferson? Sim, realmente. Por que será, né? Então, princípios. Este princípio você leva eternamente em todos os tempos que você vir a encarnar. Aí na outra vida você vem como um soldado que tem nas mãos uma arma e tem em sua frente uma fila de judeus que foram em vidas passadas seus feitores, hein? Você é o escravo, só que hoje é alemão. Você mira nos 10 para fuzilá-los, mas algo no teu coração diz: você é um espírito eterno. Mas você não é espírita, e aquilo fica lhe incomodando no seu coração. E você saca a arma do bolso e dá um tiro em seus próprios miolos. Isso é suicídio? Não. Porque perante o seu espírito, naquele momento de reflexo, ele curou a insanidade do corpo. Mas Tenekai, os outros soldados não vão matar os judeus que estavam lá? É o problema dos outros. Isso é difícil para as pessoas entenderem. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Na parte de quando é válido ou não válido, falando do meu jeito, a prática do suicídio. Se há alguma nobreza em tirar a própria vida pelos outros. Isso então? Ninguém tira a vida salvando outras vidas porque pensa. E se pensa, pode ter certeza que ela é inundada num amor tão grande dentro de si
que não é coragem nem heroísmo, é amor, mas isso é em momentos raríssimos. Você não deseja nada do outro, a não ser que a vida ecoe do jeito que tem que ser no outro, não do jeito que você acha que deve ser. Agora nós pegamos um intelectual que estudou vários livros espíritas, espiritualistas. Vamos pegar um irmão Jacó, do livro Voltaire. Oxe, então? É a prova viva disso que Tanaka está falando. Viva no plano espiritual e no plano terra. Se eu não me engano, Benedito Uruenda, nesse corpo, já falou várias vezes nesse livro, que infelizmente não é lido muito, mas deveria. Porque ali explica que filosofia, inteligência, saber tudo, fazer tudo, dinheiro, fama, se você não tiver a importância verdadeira da tua paz no teu interior, você é um miserável, você nem é um pobre. E os pobres que você tratou na tua corrente espiritual, que eram os egunguns, os obsessores, vão te receber muitas das vezes, não mais como obsessores, mas como ricos do espírito, porque se autocuraram por dentro, enquanto você copiava a atadura, o mentiolate que os livros lhe davam, não que o teu coração lhe amodestava e lhe ofertava. É difícil entender isso? Bicho entrança. Pode perguntar? Sim, senhor. Até onde está a responsabilidade de cada ser humano em adquirir vírus como HIV, sífilis, ebola e outros? A responsabilidade do ser humano nesse sentido, ela é mais mental, ela não é propriamente comportamental. A mente humana não é educada, não é disciplinada a respeitar a vida. Ela é amodestada a disputar a existência. Ela é disciplinada a vencer a vida, não viver a vida e participar em existência. Está respondido, hein? Poderia me aprofundar, mas sua pergunta, com todo respeito, na área cura... Mas continua, na respeita. Há um controle no mundo espiritual sobre esses vírus que se espalham no ambiente terrestre? Se você interpretar controle como controle, não escolha, sim. Porque vocês, homens sapiens, não são a única raça nesse planeta. Humanamente vivente. Puxa, então? Vocês acham que os vírus de vocês não afetam a fauna, a flora? Os vírus produzidos pelos homens afetam até o meio ambiente, mas isso são coisas que precisa a pessoa ter uma amplitude para dentro, para poder entender a ignorância que sai agora. Então nós temos um certo controle, supervisação, como diz a palavra médio dislexo, né? Supervisionar. Isto. Mas nós não podemos, como diz assim, definir aqui pode e aqui não pode, lá pega, ali não pega, não. Supervisão. Isso, nós damos uma supervisão, um certo controle. Mas Tanakai, por que vocês não curam? Você pode me perguntar isso, porque eu vou dar uma resposta direta. Eu posso, hein? Mas Tanakai, por que vocês não curam? Nós não temos nada a ver com isso. Eu falei desse tom propositalmente porque alguns vão ficar tristes, como se o amor fosse piegas. O amor, ele não dá força para coitado. O amor
Ele não dá força para desesperado. Ele consola os coitados, os desesperados, com o próprio amor próprio que eles têm dentro, mas não se descobre. Mas se você não tem nada a ver com isso, Tanakai, por que você está aqui? É para estudo? Não. É por amor. E por amor eu estou aqui não para pegar vocês no colo, mas para botar vocês em pé. Você cai e levanta de novo. Algum momento você vai ficar em pé pelas suas pernas. O máximo que pode acontecer é 10 vidas você cair e se levantar. Vai chegar um tempo que você vai ficar em pé. Por você mesmo. Se vocês lerem o Evangelho de Jesus, ele falou a mesma coisa, só que de outro jeito. Quando curava as pessoas, ele não dizia, eu não tenho nada a ver com isso, mas ele dizia, você se curou. O que quer dizer isso? Ele se isentou da cura. Como se chama isso, Jefferson? Então, quando as pessoas pensam numa cura em tom religioso, é uma coisa. Quando se consente uma cura em tom espiritual, é outra coisa. Religioso você tem que provar, tem que mostrar, tem que ter milagre, tem que ter prova. Tem que ter, como se diz, substância. Eu tenho que ver para crer, eu tenho que ter algum tipo de subsídio que minha cabeça, que meus olhos, que meu coração consinta, mas que venha de fora, porque religiosamente tem que ser assim. Agora, se estudar espiritualidade a sério, não precisa prova nenhuma. Você já é como diz a sua testemunha, você já é o testemunho vivo que a vida é eterna. E o que o existir é contínuo do sempre. E que já que está aqui, viva bem. Já que está viva no corpo físico, como se diz, tenta viver em paz. Porque quando vocês dizem ajudar, auxiliar, que é o que nós fazemos, não é resolver a vida de vocês. E da mesma forma eu digo, alguns milênios atrás, Tanakai também não foi, como dizem, carregado no colo. Quando a fé é cega, o raciocínio de lógico não tem nada. Quando a crença é o divã da pretensão e prejunção, o que lhe assinala no seu coração e o que lhe acentua nas suas emoções é o requerimento da conveniência. Não é a brandura da prudência de, no mínimo, ter respeito ao outro e ter paz por si mesma. Está respondido, hein? Graças a Deus. Há doenças também no mundo astral? Todas as doenças conhecidas e outras muitas não conhecidas, aqui no corpo físico. Principalmente em estágios envolvendo o que vocês chamam de percepções e cognições. Por exemplo, ações simbióticas. Por exemplo, a ansiedade. Hoje, depressão é mal do século. A depressão ela é uma doença, não propriamente apenas genética, mas dos campos morfos, emanados pela força psíquica do coletivo humano. Algumas pessoas que já têm essa inclinação a ter uma precipitação e impulso de alguns órgãos internos e assim algumas glândulas com suas secreções hormonais ou eletroquímicas, são mais sensíveis a essas ondas e essa, vamos dizer, apropriação desse código psiônico adentra o seu canal pela glândula pituitária, como vocês dizem, não pineal em si, porque entra exatamente no sistema límbico e provém em você uma excitação a mais. Num senso emocional, um disparato no momento presente, provendo no senso mental um afobamento naquilo que vai ser no senso
futuro e provendo no senso sentimental uma desarmonia, uma frieza, como se você sentisse no passado, se conturbasse emocionalmente no seu presente do agora e se lançasse mentalmente para frente num futuro quase sempre cheio de lúdico e ilusão. Então há um descompasso de tempo entre sentir, pensar e se emocionar. Isso causa ansiedade. Para bom ouvido que escutou, pense no que eu disse. Mas Tanakai, você está dizendo então que eu sou ansioso porque eu capto a energia dos outros? Não. Não é porque você é médium, não. Pode até aferir um pouco. Mas tem algumas pessoas que traz esse histórico de vidas passadas e traz, vamos dizer, essa tendenciação. Mas ninguém capta aquilo que já de alguma forma nutre. A única regra que eu posso dizer para você, meu jovem, inaquebrantável do espírito uno é a lei de sintonia. Por isso que o mal, como vocês chamam aqui, com L e o mal, com U, podem estrinchar a sua couraça, mas não podem garimpar o diamante do seu coração. Ou, se você tiver uma sintonia com o mal, com L, ou o mal com U, não proferido para fora, mas principalmente já armazenado por dentro, o mesmo mal com L ou U podem se glorificar do brilho que tu reluz por fora, do ouro falso, dos tolos que tu te reveste, dando exemplos do que tu não é por dentro. E lá dentro eles já fazem uma mina de carvoeiro, aonde a nobreza é obscura em negrume. Está respondida? Doenças de ordem emocional têm maior impacto sobre os encarnados do que as outras? Estamos vivendo uma era onde o corpo astral, pela transição planetária, principalmente o corpo astral, está tendo uma transformação, tornando um pouquinho mais rarefeito. Se isso está ocorrendo desde 1960 e alguma coisa, para cá, com mais manta, todo o modismo, todas as cognições envolvendo afeições e até mesmo algumas interpretações, por sensação e impressão, são diferenciadas no organismo humano. No tempo da Inquisição, já não era tanto o emocional, era mais o mental. No tempo de Jesus Christ, ou Jesus Cristo, era o império do sentir. Sem sentir. Repito, sentir sem sentir. Ou pelo menos não um sentir refinado como agora. Hoje, nessa era do aquário, vivemos pensando, sentindo, mas quem impera é as emoções. E por imperar é aonde menos é estudado. Menos é cuidado. Todo mundo quer saber tudo pela cabeça e dane-se o que eu sinto lá por dentro. Ficou varrendo para baixo do tapete, hein? E perante a transição planetária, o corpo mais rarefeito, que está se rarefazendo, é o corpo astral. Aí você pensa, se o corpo astral está se rarefazendo, então as pessoas estão evoluindo, Tanakai? Sim, agora a polaridade de evolução que elas vão consentir com esse rarefazimento na contextura subatômica das partículas virtuais, do seu campo emotivo psiônico, vibrátil, criando laços
ou teias de energias mórficas, do campos mórficos em si, quase sempre serão com dor e sofrimento a ranger de dente. Porque até então vocês, a maioria, preso em vício, em vontades vis, em desejos vãs. Isso não é julga, não se tem nome, então nós só estamos falando para estudo. Em alguma minoria vai sentir algumas dor no rim, algumas dor no estômago, vai no médico, não tem nada. Então está na hora de começar a fazer a reforma íntima, para vocês verem que vocês têm tudo. Tudo para mudar. Tudo para auto-se-curar. Pode perguntar. O ser humano encarnado tem realmente a capacidade de autocura, sem precisar de qualquer tipo de auxílio, tanto tradicional na medicina, quanto espiritual? Se você entender que já há em vocês, e é por vocês a cura, sim, o ser humano tem essa propriedade. Agora, a massa humana não sabe usar. Porque entende que para usar vai ter que pensar, e não. Vai ter que sentir. Sentir primeiro por si mesmo. Não querer pensar para curar o mundo. Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo bem simples. E vamos parar aqui, ok? Lhe peço perdão. É o meu tempo. Sim. Nós gostamos de desdobrar pessoas e levar em centros espíritas para ver a cura. Como vocês interpretam, ok? Nós, eu digo Tanakai, alguns centros de Umbanda e até de Candomblé. Só que nós, muitas das vezes, até por processos mecânicos, robotizados de vocês, que não condenam, que vocês só dão valor a médio de incorporação e esquece dos médios de efeito físico, esquece dos médios de irradiação, esquece dos outros médios de qualquer outra modalidade. Vocês só querem incorporar, nós não condenamos, faz parte. O ego precisa se amansar com isso, hein? Se medica com isso. Já disse isso no nosso primeiro diálogo, né? A incorporação não deixa de ser um medicamento que os espíritos de luz nos traz para o nosso ego, colocando como terceira e primeira pessoa. Entre aspas, porque estou com a tesouraza. Nós levamos muitas vezes uma equipe de, vou arredondar a 8 seres desdobrados. Desses 8 seres desdobrados, quase que unânime, independente da casa que nós procura, 2 ou 3 dos 8 são seres pertencentes à casa. A mesma filosofia religiosa e doutrinária da casa. Mas os 5 são caboclos selvagens que ainda se conservam na Amazônia. Ou quando não, pessoas em cidadelas, em alguns lugares do Oriente, em alguns lugares da Turquia, em alguns lugares da antiga Bósnia, em alguns lugares também, como vocês chamam, Tchecoslováquia antiga, né? Em alguns lugares Rússia, em alguns lugares da África também. Tanakai usa, estou sendo sincero, usa no bom sentido. Não é vampirismo isso. Eles se propõem a isso perante os deuses que cultuam ou a fé que têm, que não é espírita Kardec, nem é muito menos Umbanda Oxalá. São outros nomes que eles dão. Mas esses seres humanos, eles têm uma propriedade magnética incrivelmente elevada. Mas por que, Tanakai, que você precisa buscar esses seres de tão longe? Para quando há alguns trabalhos, abre aspas, específicos, que é o aval superior para ver realmente a cura de uma doença física. Fecha aspas. Tem coisas que o livro ensina, mas se não entra no coração, quem copia é o ego.
E quando o ego copia que o ladrão, o bandido, o daimon da história não é o ego. O ego é necessário para você se ter uma referência entre essa matéria do que é e do que não é. Já disse isso também no teu diálogo aí. Meu ponto de vista. Agora, quando o ego quer amodestar o que você faz, você quer se aparecer, você quer fazer quando dá, você quer fazer quando quem é afiliado, você quer fazer para quem é agregado, você diz que faz amor, caridade, você diz que faz o bem, mas se for para um inimigo, como o ego diz, o ego tem inimigo, a alma não. Por quê? Aí você já diminui até a cota de ectoplasma para doar quando está desdobrado. Por quê? Porque o seu energismo interno se bloqueia. É o que mais nós encontramos em muita casa de caridade aí. Pessoas muito bem intencionadas para se aparecer. Copiosas em ditos bonitos, em textos formosos, copiosas em palavrinhas bonitas, mas na hora de remangar as mangas e pisar na lama, não quer sujar os pés. Não quer sujar embaixo das unhas? Aí nós temos que ir lá onde tem pessoas com pé sujo, com as unhas sujas, mas com coração límpido, nos dá a tão qual abençoada energia, energismo e pulso de cura ao moribundo que está na maca espiritual. Está respondendo? Doutor, a medicina terrena e ainda mais a medicina ocidental engatinha em tratamentos para a melhora e para o bem-estar da humanidade? Nós todos engateamos para a nossa melhora. Um dia nós todos ficaremos em pé, quem sabe um dia nós todos podemos flutuar por aí, na paz. Assim desejo a todos, hein? Não só a medicina ocidental, até mesmo a medicina oriental, nós não vemos como, você não perguntou, mas referência minha, ok? Me perdoe. Sim. Nós não vemos como melhor pior, nós vemos como objetiva para o momento, dentro do tempo que as pessoas concebem como verdade real. Agora, nós vemos que tanto lá Oriente como cá Ocidente, tem muita gente muito bem intencionada de coração e de mente que são boicotadas, hein? Pela mesma, entre aspas, medicina física, vamos ficar claros isso, que não quer que seja, vamos dizer assim, produzidas remédios, propagado tratamentos que realmente podem curar as pessoas, ou fazer as mesmas se curarem, que podem tratar as pessoas. Vocês hoje tomam remédio para se medicar, vocês não estão tomando remédio para se curar? Vocês hoje estão se tratando para se manter, vocês não estão se tratando para ser em paz? Então, muitas vezes nós vemos médicos que nós estamos agremiados, principalmente na África, nada contra o Brasil, né? Tanakai indo-chinês, mas Tanakai... Porque eles não visitam muito dois países específicos da África, que Tanakai está tendo, já faz 3 anos quase, alguma ligação com alguns médicos médiums. Só que eles não são médium porque eles acham que não acreditam, assim, né? Mas são médiums, entendeu? E eles estão produzindo vacinas só com erva natural, muito pouca química, que pode curar muito, mas existem poderes que o níquel é o Senhor, que não, como dizem, impede essas coisas. Então a sua pergunta levou para um lado, o Tanakai leva para o outro, mas agora volta para a casinha. Então Tanakai apenas diz que tudo está no seu tempo. Tem muita gente boa, muitos profissionais bons, mas quando todo mundo se transforma ruim, porque os poderes farmacêuticos e outros poderes aí não permitem a pessoas do bem aparecerem na mídia. Então aí vai várias outras coisas que fogem propriamente à saúde, mas afeta a saúde.
Se você falar de saúde, peço perdão porque eu vou ter que fugir um pouco, que está me auxiliando aqui. Um toque que nós vamos dar, que você já sabe, isso não é ilusão. Infelizmente não é ilusão, é real. Vocês sentam na frente da televisão, vocês recebem choques radioativos de porcaria. Pulsos iônicos de sons que nem os cachorros conseguem escutar, mas vibram nas glândulas de vocês, principalmente a pituitária pineal, para vocês ficarem sempre em senso de ânsia, para vocês serem humanos consumidos pelo que compram. Isso ainda vocês vão saber, né? Nos Estados Unidos já tem irmãos do Tanakai, que vocês chamam aqui. Eu sou Tanakai, mas eu vou falar arcturianos, hein? Nós estamos cuidando disso para não criar mais bagunça na cabeça desta raça, hein? Você entendeu, garoto? Sim. Dr. Tanakai, o Dr. Alberto Espírito nos passou 20 questões, só faltam 5 para terminarmos esse projeto com o senhor. O senhor pode ficar para essas 5? Eu estou aqui para lhe servir, hein? Eu só não quero atrapalhar seu tempo. Não, imagina. Então o senhor quer terminar o que o senhor estava falando ou posso fazer a próxima? Nós já terminamos. Pronto. O quanto da medicina terrena tradicional e ocidental trata a saúde da humanidade, mas dentro de um comércio de remédios alimentando a indústria farmacêutica, mais do que realmente olhar para cada ser humano como um indivíduo a ser tratado sobre a sua saúde, o seu bem-estar. Tanakai acabou de responder, porque quando eu falei para você pedir licença que tinha um aqui me auxiliando, é o mesmo doutor que você fala aí. Ou você acha que nós temos uma cartilha de adivinha? Eu só respondi antes, para apressar o tempo, nós temos tempo. Boa, doutor Alberto, um abraço, viu? Continua. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e uma saúde constante? A melhor técnica é respirar. Dar ritmo à respiração. Não é a meditação que leva à respiração sadia, é a respiração sadia que lhe amodesta o verdadeiro meditar. Porque meditar não é estar parado. Meditar é estar solto em movimento em si, por si e sobre si. Vocês se movimentam guiados pelos mundos criados pelas ilusões da fascinação, do lúdico, da emoção e do desejo de ter e obter e gastar e ser consumido. Quando você equilibra a respiração, vem a meditação do autoencontro, o teu verdadeiro ritmo. Resumidamente, como diz aqui Sarita de Saragó, cigana, que está conosco hoje, a rítmica é sua, não do mundo. Agora, se você entrar na rítmica do planeta, que não é do mundo ilusório que egrégoras concessionais criam, iludindo umas a outras, perdão, você verá que a vida é bela, sempre foi. Que a existência é maravilhosa, sempre foi. E que você é um ser cheio de graça e de plenitude, porque é. Ah, mas eu tenho defeito, cigana Sarita Tanakai. Sim, que bom. Sinal que tem algo ainda a você a ser garimpado a ser perfeito. Olha que possibilidade divina, hein? Pode perguntar? Sim. Muito obrigado. Em cirurgias espirituais, o quanto é necessário utilizar os instrumentos cirúrgicos terrestres, como alguns amigos médicos acabam utilizando? Nulo. Cirurgia espiritual, ponto de vista Tanakai, não necessita instrumentos físicos. E quando necessita, é mais sugestivo. Para que a pessoa que é um tomé
ou a coletividade que procura que São Tomé, acredita vendo, enfiando o dedo na ferida, necessita desse pretexto. Jesus usou saliva e barro. Se ele quisesse, ele só usava energia. Mas ele teve que usar saliva e barro porque o cego tinha que sentir algo tocando o seu corpo, a não ser as mãos do Cristo. Então pode vir um Fritz, pode vir Bezeira, pode vir outros espíritos fazer cirurgia com corte ou sem corte instrumental. Ambos sabem que não há necessidade, mas perante a coletividade que o procura, e a espiritualidade de luz tem meio de saber isso antecipadamente, utilizamos desse meio muito mais como uma sugestão. Os aparelhos cirúrgicos físicos. Mas o que não é sugestionável, o sugestível, é a aplicação de energia. Isso é fato. Isso cura. Está explicado, hein? Tanakai, e quando há uma tirada de tumor, muitas das vezes tira o tumor do físico, mas não tira o tumor dos olhos. Tira o tumor dos olhos, mas não tira o tumor do cérebro. Se o tumor dos olhos e do cérebro for um processo de conduta, de qualificação de vida, esse tumor só se tira com a vivência e reforma íntima. Bisturi nenhum de qualquer médico espiritual, tira isso de alguém. Então, reitero de novo, muitas vezes nós usamos essas instrumentos para mostrar para as pessoas, né, que existe faca que corta, bisturi que corta, mas se a lei é do magnetismo e de fluido, nós não precisamos, nós somos espírito. Agora vocês precisam corte para ver sangue, aí cura, aumenta a fé, aquela coisa toda, hein? Mas nós entendemos, faz parte. Sim, senhor. Muito obrigado. Se aquele que procura uma cirurgia espiritual for contra a sua cura, lembrando da passagem evangélica que diz: vai e não peques mais para que coisa pior não lhe ocorra, há alguma possibilidade da sua enfermidade retornar? Mas se você foi agraciado por ser retirado de você um tumor do joelho, e você começa a andar direito, quem disse que você ainda anda reto por dentro? Há pouco tempo eu disse que Deus não julga. O macrocosmo não julga. Agora, o macrocosmo, ele nos doa, nos oferta, nos dá formas cognitivas. Ele apenas dá energia. Nós interpretamos assim, porque o macrocosmo é onisciente, sua frequência fluida universal é onipresente e onipotente, ao ponto de já perceber o todo em nós e o tudo que por nós pode ocorrer. Ele apenas dá mais energia ainda para nós mesmos ficar muito sãos das pernas, mas sabendo mesmo que nós não temos tanta sanidade no reto pensamento, perna firme sem terra na areia. Você não vai para lugar não. Você morre na praia, mas não nada. Você entende, rapaz? Sim. Então, Tanakai, seja mais claro que nem todo mundo entende as metáforas suas. Então, você é mais claro. Muitas vezes é curado ali de uma enfermidade, mas a pessoa não tem mudança interior. A vida presenteia ela até com mais dinheiro, com mais beleza, com mais saúde, mas quando ela não dá o verdadeiro valor, ela se perde pelo desvalor que ela dá à vida. É simples isso. Quem está no caminho do mal nunca se sente bem. Confunde euforia com alegria. Confunde paixão desenfreada com amar. Confunde pretensão, presunção com fé e crença. É simples. Então é uma falsa aparência. E aparecem outras pessoas carentes também que ficam com inveja daquele que vive assim, né? É assim que as pessoas andam. Algumas, não todas, né? Agora, quando há cura mesmo interior,
A vida continua dando as mesmas energias, só que a pessoa já não usa só para si. Ela usa em si para favorecer o outro. Porque quem anda no bem sozinho, não se faz alguém. Quem anda no bem sozinho, se faz melhor para qualquer outro. Está respondido, hein? Quando nós falamos da espírito aí, médio, né? Você entende que nós está incorporada numa matéria que pensa também, então nós podemos embolar meio de campo, ok? Você respondeu do nome do médico, mas quando eu disse esse mesmo aí, nós falamos do esse mesmo aí, um médico espiritual que está no seu lado, que era o Dr. Rodrigues Pérez Gonzalez, um amigo espiritual seu. Só essa correção. Não desfazendo do Dr. outro. Não, nós não nos faz de ninguém, mas nós precisa ser justo. Pode continuar. Pronto. Muito obrigado. A pessoa que passa pela doença as suas expiações, encontra nela algum resgate kármico? Entendo. Um resgate kármico é um redescobrimento de você melhorado. Quando você se esclarece e se enobrece, porque vê que hoje não nutre mais algo ruim por si, e hoje não precisa mais fazer em si e por si algo de mal ou outrem, até a tristeza e sofrimento você vê com outra cara, você vê como aprendizagem e informação. E você vê como merecimento. Eu mereci sofrer, mereci ter dor, mas eu aprendi. E tudo fica no amor. E quando você vê que você aprende pelo amor, pelo amar, aí você fica numa metáfora quase desesperado, porque você não sustenta a coisa boa sozinho. Você não se aguenta, você tem que se emanar para fora, porque ninguém ama só. O amor, ele não é solitário, ele é solidário. E por amor ser solidário, ele apenas se cumpricia pelo que é em vida, pelo que há na vida e pelo que existe na mesma vida. Tudo é uma questão de percepção de quem você é. Não só pensando, mas sentindo, e se emocionando, por si mesmo. Não é uma referência que 1 mais 1, 2, ABCD. Não, é ser, se conceber. Por isso que tem resposta que nós dá, que não adianta nós encrasurar num ponto de vista uno meu, não desfazendo de você, o seu, ou de outro médico que possa vir, porque isso é uma amplitude única dentro de cada um. O sagrado do eterno é que ele se eterniza quando o ser humano se realiza na consciência, desperta ou não, no estado do agora atual que ele vive. Quando ele tem paz, o eterno está com ele, Deus lá se faz. Quando ele não tem paz, Deus está com ele, mas tem tempo e tem hora marcada para o visitar. Está respondido. A última questão. O quanto o mundo astral traz de inspiração e de novos conhecimentos no mundo físico, no campo da medicina? Posso recodificar essa pergunta? Pois não. O quanto a vida mais translúcida traz para a opaquez do lúdico aqui no corpo físico, mas é um lúdico verdadeiro, porque é o momento que nos doa, para quem está encarnado, né? Realidades. Eu vou explicar de 2 jeitos. A primeira que é aquilo que vocês aprendem, que eu respeito e é verdade, que vocês são inspirados, tanto por espíritos bons como por espíritos não tão bons.
por tecnologia avançadas, porque os dois lados têm tecnologia extremamente avançadas. O mal não é burro. Se fosse burro, não conhecia vocês tão intimamente, hein? Ou não conhecia nós tão intimamente, hein? A diferença do bem para o mal é que o mal é vaidoso, ele quer se fazer perceber, ele quer estar em você. O bem não, o bem quer fluir por você e de uma forma desperceptível, ele não precisa aparecer, porque ele já é, ele não precisa nem ser. É simples a diferença. Então, isso é uma explicação. E a outra que eu vou trazer para você é que eu utilizo como espírito. Muitas coisas nas equipes que Tanakai trabalha, no Brasil e mais fora do Brasil, como há pouco tempo eu disse alguns países, já outros nomes hoje mudam. Nós utilizamos do senso de realidade do ser, que não é o pensamento, é o sentir. Não é sentimento, é sentir. Sentir. Sentimento, aí você já está dando um movimento que vai envolver outras percepções cognitivas, a inteligência biopsíquica e psicofísica. Não. Estou falando de sentir. Sentir. Eu sinto. É instantâneo. Nós vasculhamos esse sentir, que fica entre a glândula timo e entre também chakras secundários braquiais, que eu não vou entrar em detalhe isso hoje, que as maiorias das canalizações são feitas por aí. Então nós conseguimos acionar uma canalização do cientista com ele mesmo. É como se ele abrisse o livro do seu conhecimento sentido. E aí nós saímos das reflexões do cérebro, saímos das intuições da inteligência e entramos no campo da inspiração da ciência de sentir. Aí lá aparece uma vacina que cura isso. Lá aparece um aparelho maravilhoso que faz isso. Isso não é uma lei, mas é muito utilizado por nós. Então o mérito é do encarnado, totalmente. O nosso trabalho é apenas instigar ele, pela boa vontade dele, integral, pelo seu princípio moral ante o que faz, ético perante o que é, e de conduta ao assimilar do que vive, dar-nos a propriedade de não quebrar o seu livre-arbítrio, mas apenas arbitrar de uma forma natural, por lei de sintonia, dentro da sua intimidade, que ainda não é tão visitada por ele. E nós vamos lá e abrimos o seu livro. Para não quebrar o livre-arbítrio, ele não percebe pela inteligência. Então, dificilmente ele se corrompe pela aparência. Então, nós abrimos esse livro e ele concebe pela ciência de sentir. Então, fica na brandura do coração o apoderamento de dar sentido, além da lógica, além da razão, mas da certeza da fé e da absoluta potência do Eterno. Aí vamos lá no começo do que eu disse. Então, Tanakai, você está dizendo que as pessoas têm absoluta certeza quando elas têm convicção incorruptível que o Eterno é o que elas vivem, o que elas fazem no agora? Esse Eterno, ele não pode evoluir? Sim. Mas o eterno de cada um, quando se consente, não como tempo, mas se sente como qualificar o momento do instantâneo agora, ele é o teu melhor em perfeição. Não tem nem como você imaginar criar uma corrupção nisso. Porque é incorruptível. É Deus transbordando e transpirando por ti. É a cura. Já não é o tratamento, né? Graças a Deus. Dr. Tanakai,
Eu quero agradecê-lo imensamente pela oportunidade do estudo, hoje com as perguntas do Dr. Alberto, e pedir ao senhor quais são as suas palavras finais para o encontro de hoje. Respirem profundamente no ritmo. Tirem 5 minutinhos para fazer isso e meditar nas suas vidas. E amem-se. Apenas tentem amar-se de verdade. O amar nos educa e o amor nos amodesta. Wishington-san. Muito obrigado. Que Deus, Amitabha e Jesus Cristo possa abençoar vocês, sempre. Muito obrigado, garotinho Jefferson Verscat. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito obrigado. Wishington-san. Muito massa. Vixe. Tudo é uma questão de percepção de quem você é. Não só pensando, mas sentindo, e se emocionando, por si mesmo. Não é uma referência que 1 mais 1, 2, ABCD. Não, é ser, se conceber. Por isso que tem resposta que nós dá, que não adianta nós encrasurar num ponto de vista uno meu, não desfazendo de você, o seu, ou de outro médico que possa vir, porque isso é uma amplitude única dentro de cada um. O sagrado do eterno é que ele se eterniza quando o ser humano se realiza na consciência, desperta ou não, no estado do agora atual que ele vive. Quando ele tem paz, o Eterno está com ele. Deus lá se faz. Mas isso é difícil vocês entenderem, porque se der uma marreta no dedo, vocês gritam e esquece de Jesus. Pisa no seu calo, você berra e esquece dos seus princípios. Se é os princípios que são a sanidade, são muitas vezes a consciência aqui na carne, no corpo, na terceira dimensão, ela é muito limitada. Nós vamos entrar aí, teria entrar em outros âmbitos, eu não vou lhe espantar com minha ignorância, mas eu posso apenas dizer que o ser humano, a grande massa, quase que em totalidade, tem reflexos de consciência no corpo físico. Para que fazer graça? Vocês canalizam. Agora, o que vocês menos canalizam é vocês em paz. A nossa equipe aqui do Diálogo, no Campo Astral, está sempre querendo buscar mais e mais conhecimentos e expor a vocês de uma forma de fácil entendimento. O que cada um trouxe foi muito bom. A avó agradece ao Dr. Alberto por essa oportunidade. Agradeço a você, menino Viscardi. E até o nosso próximo encontro.